Aleluias, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 22 ao 24. Tem uma palavra muito importante, diz assim, todos acharam bem? Eita, muito fraco, acho que eu vou voltar para casa. A porta está aberta ainda, eu acho que ainda dá tempo. Amém, igreja? Amém! Olha, eu não tenho voz, eu estou falando alto. Vocês têm ainda, não tem? Eu estava falando um pouquinho mais alto, eu também não tenho ouvido. Okay? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 22, diz assim a palavra de Deus: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que todos os homens. Feche os teus olhos nessa noite por um momento. Senhor, nós lhe somos gratos, Pai, porque nós temos o privilégio de hoje estar aqui na tua casa, poder ouvir, Senhor, da tua palavra, Senhor, da tua palavra que é desejada por muitas nações dessa terra, Senhor, da tua palavra, Senhor, que como ela mesma diz, que onde ela chega, ela faz como ele apraz, segundo o Senhor Deus ordenou. Quem somos nós para ouvir a tua voz, Pai? Mas eu quero te pedir que o Senhor fale, Pai, porque de mim mesmo não pode fluir nada de bom, e de tudo que eu sou eu não posso, Senhor, trazer nada, Senhor, que acrescente, Senhor, o que me diz algo de importante a vida dos meus irmãos aqui, Pai. Mas a tua presença ela pode hoje encontrar o coração mais duro e quebrado, ela pode hoje encontrar o coração de pedra e colocar um coração, Senhor, de carne, pronto a ouvir a tua voz. Senhor, o Senhor pode, o teu Espírito pode, e nessa noite é isso que queremos, ouvir a doce voz do teu Espírito, que nos motiva a ir além e que nos projeta a tua vontade. Ah, Deus, como nós carecemos de ouvir a tua voz, Pai. O assunto aqui tratado, Deus, é um assunto que homem algum pode explicar. Os evangelhos tentaram narrar, Senhor, mas só quem viu aquele dia, e só o Senhor Deus conhece aquilo que os olhos não viram. Que o Senhor se revele em nosso meio, Pai, de maneira que as nossas pernas tremam e o nosso coração esteja quebrantado diante da tua presença, e que os nossos olhos não sejam altivos, Pai, mas de maneira nenhuma, Senhor, nos permita sair desse lugar sem ouvir a tua voz, Pai. Clamamos, Senhor, que pela tua misericórdia o Senhor fale, e que os nossos ouvidos se façam atentos a ouvir a tua voz, Pai, e que possamos ouvir e obedecer, Pai. Que essa seja uma noite, Senhor, em que a tua presença fala conosco, Pai, em que o Senhor se revela a cada um aqui, desde o menor ao maior, Senhor, em nome de Jesus. Que os impedimentos caiam por terra, Senhor, que todo o envio de Satanás, Senhor, tudo aquilo que o diabo preparou para impedir essa palavra caia por terra agora, Pai, não por mim, mas pelo teu nome, que é nome sobre todo nome, o nome precioso, o nome poderoso, o nome glorioso de Jesus. E é esse nome, é a essa pessoa que nós aplaudimos nessa noite, para a glória de ti, a prova e glorifica o Senhor, bem força, Deus, de toda glória. Aleluias, glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Nós estamos aqui diante de um texto, que nos impressiona. Por que esse texto nos impressiona? Porque ele vem dizer sobre algo que é central na palavra de Deus, algo que é a culminância, o ponto alto do Evangelho, algo que expressa o ponto principal pelo qual desde antes da fundação do mundo se espera. Fala com o irmão que está do seu lado, aqui fala. Pode falar com ele, aqui
do principal evento entre o céu e a terra. Aqui fala sobre a cruz de Cristo. É interessante que Apocalipse vem dizer que o Cordeiro que foi morto antes da fundação dos céus. Ou seja, essa era a palavra esperada. Esse era aquilo que tantos esperaram, aquilo que o próprio Deus esperou. A crucificação de Cristo. Fala com o irmão que está do seu lado, sacode ele e fala assim: há uma cruz, irmão. E essa cruz nos fala coisas tão preciosas. Essa cruz nos fala de coisas tão grandiosas, irmãos. Coisas que eu como homem não posso expressar. Mas eu quero te lembrar desse ocorrido. Eu quero te lembrar daquela noite em que no céu não se fizeram estrelas. Pelo contrário, aquela noite de trevas, aquela noite de angústia que o meu e o teu Senhor passariam. Porque Ele nasceu para ir para a cruz. Ele nasceu para ir até a cruz. Como alguém com o seu destino selado, Ele nasceu para ir até a cruz. E nesse relato que o Evangelho nos traz, sobre a crucificação, ele nos conta daquela noite em Lucas capítulo de número 22, versículo de número 44. E ele diz que o nosso mestre em agonia clamava, ao ponto de que o seu suor se transforma então em gotas de sangue e escorrem até a terra. Por muito tempo nessa terra se falou que isso era uma bobeira, que isso era uma mentira dos escritores da palavra de Deus. Mas hoje se tem o conhecimento de uma condição que faz o homem em seu estresse, em sua pressão emocional tão grande, chegar a suor de sangue. Essa era a noite que Jesus iniciou o trajeto até aquela cruz. E ele orou, ele clamou, ele falou: Deus, passa de mim este cálice. Passa de mim esse cálice, se possível, Deus. E aí as pessoas dizem: eles estavam com medo do que viria, da dor que seria a cruz. Eu te digo que era muito mais além disso. Fala com o irmão que está do seu lado, é muito mais profundo do que você pode imaginar. Ele estava pronto a batalhar contra os homens, contra a sua carne, contra os poderosos dessa terra. Mas o pior, ele estava pronto a enfrentar a ira do próprio Deus, a ira daquele que sempre esteve com ele, que sempre o amou, a ira do Deus eterno e poderoso. Ele estava ali pronto a suportar algo que jamais seria imaginado: a separação entre ele e o Pai. Para Jesus isso era mais difícil, se separar do Pai. E hoje parece mais fácil para a igreja se separar do Pai. Nós nos separamos dele de qualquer maneira. Nós nos separamos dele em tantos momentos. Nós nos separamos dele. E Jesus estava ali: se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero, Senhor, eu não quero ser separado de ti. Eu jamais fui separado de ti. Nós somos um. Ele sofreria o abandono daquele que o amou, como a palavra professa. E tantos poderiam clamar: Deus o livre. Mas Jesus disse: mas sobretudo seja feita a tua vontade. E naquela noite tão estressante, aquela noite tão apavorante, diante de um corpo carnal, naquele momento de angústia, Jesus é levado, naquela mesma noite traído pelo seu próprio discípulo, por alguém que acompanhou durante os anos de ministério. Ele é levado diante dos sacerdotes. E sabe o que fazem para ele lá? Esbofeteiam a Jesus, cospem no Cristo, o enviado de Deus, escarnecem a tal ponto de dizer assim: olha, profetiza, Cristo, profetiza, quem que te bateu? Não é você que podia ver as coisas antes de acontecerem, não é você aquele que ouviu os pensamentos
de Pilatos, eu só estou narrando aquilo que eu consigo lembrar, aquilo que eu consigo pensar diante do que o Evangelho expressa. E ele é levado diante daquele governador que faz uma proposta indecente ao povo. Olha, vocês estão querendo que eu crucifique Jesus, mas eu não vejo mal dele. Ele é santo, é justo, eu não percebo nada que o faça ter a morte mais terrível desta terra. Mas, como é de costume, eu trago aqui um prisioneiro, um assassino, aquele que roubava, aquele que matava, aquele que talvez matou os filhos de alguns que estão aqui. Eu trago aqui Barrabás e vocês escolhem Cristo ou Barrabás. E aquela multidão atônita clama: Barrabás, solte a Barrabás. E o que vou fazer a esse, a quem chamam o Cristo? Crucifica. E a voz da multidão clamava: crucifica. O ódio nos corações por aquele que trouxe a maior revolução da história. Ódio no coração daqueles que deveriam conhecer quem era aquele. Ódio naqueles que deveriam proclamar: esse realmente é o Cristo que as Escrituras proclamam. Ele então é levado para ser açoitado antes da crucificação. E o processo de açoite, irmãos, era algo tão terrível. Não era como um senhor de escravos que batia sobre o escravo com um chicote. Isso já é algo pavoroso. Tinha uma clave com tiras de couro, e nessas tiras de couro tinham pedaços de metal ou de ossos, e aquele ia batendo, e a primeira batida arrancava a pele, e o continuar das chibatadas iam arrancando a gordura do corpo até chegar nos músculos, de maneira que toda a carne daquele indivíduo ficava exposta. Fala com o irmão que está do seu lado: este é o teu Senhor. E aí, meu irmão, Jesus é levado até um lugar onde põe um madeiro sobre as suas costas, algo que pesava em torno de uns 50 quilos, preso assim. E ele tinha que carregá-lo até o local daquela execução. E durante todo aquele trajeto ele foi humilhado, ultrajado. E não é como nessas imagens que parece um Cristo com uma tanguinha. Ele estava completamente nu, expondo toda a vergonha, aquilo que para um judeu era pavoroso, alguém ver a sua nudez. Cristo estava exposto, nu, sendo humilhado, sendo ultrajado. O Filho de Deus agora adentra um caminho de humilhação. Nem lembro mesmo o Filho de Deus que adentra Jerusalém com um jumentinho. E os mesmos que agora crucificam clamavam: Hosana nas alturas, bendito o Rei que vem. Aqueles povos esperavam um Cristo que não era real, mas o Cristo de verdade estava padecendo por eles. O Cristo de verdade estava padecendo pela minha e pela tua vida, diante da ira do próprio Deus, diante da mão poderosa do próprio Deus, porque quem o leva a essa crucificação é o próprio Deus. E ele, como a palavra vai dizer, como ovelha muda, é levada para os seus tosquedadores, por aqueles que vão fazer a limpeza de sua pele, para aqueles que vão matar e imolar, como ovelha muda. Fala com o irmão que está do seu lado mais uma vez: esse é o teu Senhor. Jesus é levado até aquele local, depois daquele momento de grande tortura e humilhação pública. Ele chega àquele local, fadigado, dilacerado, exposto, por um momento crucial de toda a história da humanidade, por um momento crucial da minha e da tua história, por um momento que ia mudar tudo. Para esse momento ele nasceu, ele está lá. E aí vem a coisa mais terrível: aquele dia se transforma em trevas. Dá para imaginar? Um dia se faz noite, como um eclipse, e por 3
3 horas ele fica pendurado. Fala com o irmão do seu lado, 3 horas pendurado sobre os pregos. Tem gente que ainda faz piada dele. E tem gente na internet que ainda coloca, consegue dizer que ele é um palhaço, um bobão. E ele ainda assim está morrendo por essas pessoas. E ele ainda assim está morrendo pela minha e pela tua vida. 3 horas em que ele prova aquilo que ele nunca mais ia provar: a separação de Deus. E ele brada daquela cruz dizendo em hebraico: Deus meu, por que me separaste? Quando um judeu queria colocar a lembrança de algum texto das Escrituras, porque hoje nós temos as Escrituras com número, com versículos e número de capítulos. Quando um judeu queria mencionar um trecho das Escrituras, ele mencionava uma parte daquele texto, ele mencionava um pequeno pedaço daquele texto, que lembraria todos os seus ouvintes do que ele estava falando. E eu quero que você abra comigo nesse texto, no Salmo 22. Salmo de número 22. Aquele dia em que ele experimenta aquele momento de separação total, porque Deus não pode olhar para o pecado, e ele estava se fazendo pecado. Olha o que ele lembra, aquele povo que estava diante daquela crucificação. Como testemunho, ele deixou esse texto para mim e para você hoje, como testemunho do que ele estava falando. Olha o que o Salmo 22 diz: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acha longe de mim salvamento e as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, olha o que Jesus proclama: ainda que você me abandonou aqui porque eu sou pecado, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram a ti e não foram confundidos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Nenhum daqueles que clamaram a ti foram abandonados. Nenhum daqueles que clamaram por socorro foram abandonados. Mas olha o que ele diz sobre ele mesmo no verso 6: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Sabe o que Jesus estava dizendo naquele momento? Eu estou fazendo o seu pecado sobre mim, eu sou verme. Fala para o irmão que está do seu lado: é isso que você era, um verme. Jesus está se fazendo um verme naquela cruz. Aí nós olhamos para essa cruz, irmãos, e nós vemos como grande é o amor de Deus, porque a palavra diz que Ele provou o seu amor por nós, tendo morrido, nós ainda sendo pecadores. Mas mostra também a gravidade do nosso pecado diante do nosso Deus. Para fazer justiça, Deus teve que ser morto na própria cruz. A Bíblia diz em Provérbios 17:15 que aquele que é inocente, o culpado, esse se faz pior pecador. E o que Deus está fazendo aqui? Inocentando o culpado, inocentando o pecador, eu e você, inocentando a mim e você. Por isso a palavra proclama que Ele se faz pecado para te perdoar. Deus desce à terra na forma de seu filho, padece dores, padece os juízos da sua própria justiça, e vai para aquela cruz como um verme que deve ser esmagado. Não foram os romanos que seguraram aquele martelo, irmãos. Foi o próprio Deus cravando o seu filho naquela cruz. Nós vemos duas coisas aqui: o grande amor que o Senhor tem nos dado e o grande preço que foi os nossos pecados sobre Ele. E aí eu te pergunto nessa noite: Ele chega naquele momento em que Ele entrega o seu Espírito, porque ninguém pode tirar a sua vida. Ele entrega o seu Espírito.
Ele podia ficar ali talvez dias, meses, anos e jamais morreria. Mas Ele entrega o seu Espírito, Ele decreta, Ele fala: agora terminou, está consumado. Ele bradou daquela cruz: está consumado. E sabe o que Ele estava dizendo lá? Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e através do meu sacrifício tudo já foi pago. Quanto custou para o nosso Senhor, para que nós fizéssemos o que da nossa fé? Um clube social, algo de se reunir os amigos. O que nós temos feito com esse sacrifício que Ele entrega por nós? Quem se alegraria por morrer por você? Olha para o irmão que está do teu lado e fala com ele: quem se alegraria em morrer por você? Encontra alguém nessa terra. Você vai dizer: não, eu sou mãe, eu morreria pelos meus filhos. Tudo bem, a Bíblia diz: quem se anime em morrer por aqueles que amam. Mas você morreria por alguém que é seu inimigo. Você morreria por alguém que está te cuspindo, te difamando, te batendo, te espancando. Você morreria por alguém que te ignora, por alguém que zomba de você, por alguém que não te suporta, por alguém que te despreza, por alguém que faz o mal contra você, que só deseja o mal contra você. Me diz um nessa terra que morreria. Somos loucos. Bate lá na porta do Santo da Lúcia hoje. Manda aquela malucada toda sair pra fora e fala assim: eu quero ver você morrer por alguém que você não suporta. Nem eles. Um preço alto demais, irmãos. Às vezes eu me escandalizo com a minha própria pessoa, porque essas palavras trazem ao meu coração um sentimento de alegria misturado com tristeza. Mas às vezes eu me choco comigo mesmo e eu penso: diante de tudo isso que eu tenho feito, diante desse sacrifício, diante desse generoso sacrifício, a qual a palavra proclama durante a Bíblia inteira, você vai ver esse sacrifício, querido. Você vai ver a serpente de bronze que é levantada no deserto. Você vai ver o cordeiro que morre no lugar do filho de Abelão. Você vai ver, querido, o cordeiro que é morto pelos sacerdotes ano após ano, para que a ira de Deus fosse retirada, lembrando de que um dia o Senhor viria nessa terra morrer por nós. Você vê isso durante toda a Bíblia. Você vê Oséias. Oséias vem diante daquela mulher que ele tornou prostituta, suja, imunda, velha, acabada, transtornada, amaldiçoada por aqueles que a estavam vendendo. Ninguém queria dar R$1 por aquela prostituta. E sabia que Deus disse para Oséias: vai lá e paga o preço mais alto. Essa prostituta era eu e você. E esse preço mais alto era Deus pagando toda a nossa dívida. Era Ele ainda que nós, todos os pecadores, sujos, iluminados pelo mundo, transtornados pelo pecado, Ele ainda assim paga um alto preço. Preço que nem os anjos do céu eram dignos. E o que você tem feito diante dessa cruz? Presta atenção aqui, irmão. O que você tem feito diante dessa cruz? O que você tem feito diante dessa cruz? Eu vou te dizer o que aqueles homens fizeram diante dessa cruz. Para a multidão, Mateus 27:39 vem dizer: desce da cruz,
religiosos. Salva-te a ti mesmo. Você não era aquele que salvava o povo. Você não era aquele que dava visão aos cegos. Você não era aquele que vinha, salvava, trazia. Você não era aquele. Para salvar você, você nunca teve poder algum. Você nunca foi esse que os homens dão testemunho nesta terra. Para as autoridades da terra, para aqueles soldados que estavam lá, eles proclamam: você não é o Filho de Deus. Se você tivesse a autoridade de um Filho de Deus, você jamais estaria nessa cruz. Você jamais estaria nessa cruz. E você é o que tem dito diante dessa cruz, diante desse escândalo para a humanidade. A palavra diz que no meio disso tudo Jesus ainda disse: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E o que você tem dito sobre essa cruz? Os que creem dizem o que está em Isaías 53, abre comigo lá. Aleluias. Isaías 53. Isaías 53. Aqui está os que creem. É isso que nós dizemos. É isso que um profeta disse 450 anos antes do nascimento de Cristo. Aliás, 900, se não me engano. É isso que o profeta diz. Ele diz assim: olha, quem creu na nossa pregação e aqui foi revelado o braço do Senhor, porque eu fui subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhávamos, mas não havia beleza que os agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um a quem os homens escondem o seu rosto, era desprezado dele, não fizemos caso. Mas certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido e oprimido de Deus. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o que a palavra vem dizer, meu irmão. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, e como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O juiz opressor foi arrebatado de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado na terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia o Senhor agradou de moê-lo, fazendo enfermar quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartilharei o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado como os transgressores. Contudo ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
Fala com o irmão que está do seu lado, esse é o teu Senhor. O que você tem falado diante dessa cruz, irmão? Por que você veio aqui hoje? A salvação, querido, para aqueles que reconhecem essa cruz. Mas ele diz nos evangelhos, ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Você quer seguir Jesus? Cata o irmão do seu lado aí para ver. Você quer seguir Jesus? Eu não tenho uma boa notícia para a sua carne, não. Porque ele diz: toma a sua cruz e siga-me. Siga o caminho. Como eu vou saber, Rafa, que eu estou no caminho certo? Como eu vou saber que eu estou no caminho certo, Rafa? Siga o caminho que está manchado pelo sangue do Cordeiro. Siga o caminho onde os seus pés se arrastam pela terra. Siga o caminho onde as suas lágrimas caíram sobre a terra. Siga o caminho até pela cruz, levando a sua. Siga o caminho até o Calvário. Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Fala com o irmão que está do seu lado, Deus não quer você vivo, não. Fala com ele, Deus não quer você vivo, não. Você vivo é nada para ele. Agora, se você morrer para esse mundo e você estiver em Deus ressuscitado, certamente, querido, para ele você será aqueles os quais ele morreu e santificou por essa palavra. Gálatas 2:20. Eu vou encerrar. Não, Rafa, isso não é o que eu ouvi. Eu ouvi só que ele me ama e que eu posso ficar do jeito que eu estou e que ele me ama mesmo pecador. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. As pessoas adoram esse versículo, mas vivê-lo é muito difícil. Diz assim: todos acharam? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha o que diz o versículo 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, e sou crucificado com Cristo. Siga o caminho até a cruz, irmão. Siga o caminho até a cruz, porque essa terra passa, mas aqueles que estão nele permanecerão. Aqueles que estão nele permanecerão. Ei, meu irmão, tudo está passando, mas aqueles que estão nele não perecerão. O que você tem dito diante dessa cruz, irmão? Fica de pé nessa noite. Pedir para apagar as luzes. Apagar as luzes. Já estou crucificado. Hoje você tem vivido o Evangelho em que as pessoas têm vivido a sua vida de qualquer maneira e têm dito que conhecem a Cristo. Eu vou te dizer que aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo, esses estão crucificados. Mas eu vou te dar uma boa notícia: esses são os mesmos que ressuscitarão quando Ele vier com poder e glória sobre toda a terra. Ah, querido, feche os teus olhos nessa noite. Como você vê essa cruz? Não, Rafa, isso é tudo uma bobeira. Isso é tudo um conto de fadas, um conto da carochinha. Isso aí os religiosos inventaram para ganhar dinheiro. Não, querido. Esse é o evento que todo aquele que nele crê esperava. Ele nunca foi filho de Deus, não. Mostra aqui, ó.
dele. Porque ele foi na cruz que era sua. E ainda que você fosse para aquela cruz, você estaria condenado. Porque o seu sacrifício não seria aceito por Deus. Porque você não passa diante da palavra, como diz, de um cordeiro manco, daquele que não servia para o sacrifício. Porque o pecado está sobre a sua vida. Mas ele sim, cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu pela tua vida. Você pensa que é quem fazendo escárnio dele? Você pensa que é quem ridicularizando o nome dele com seus amigos? Sabe que o Senhor olha a tua vida, querido, e nenhum passo teu é escondido diante dos olhos dele. E a palavra vai dizer: aquele que está de pé vigia para que não caia. E o pior não é cair nessa terra, está em Deus ser levantado, querido. Não, isso não é pior. Como diz a palavra de Deus, não é da coisa cair na mão do Senhor dos Exércitos. É loucura. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele é o único caminho até Deus. A palavra vai dizer no versículo no Salmo que depois da ressurreição de Cristo, quando Cristo é assunto aos céus, aleluia, o Salmo vem dizer: levantai, ó portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Sabe quem é esse? É Jesus com o corpo glorificado, Jesus com o corpo de homem glorificado, adentrando nos céus. Nunca nenhum homem adentrou nos céus, mas Jesus agora adentra nos céus e declara que se abram os portais eternos. E aí os anjos perguntam: quem é o Rei da Glória? E Jesus bate no peito e diz: eu sou o Rei da Glória. Eu sou o Rei da Glória. Abram os portões dos céus, que atrás de mim vem vindo uma multidão. Somente Ele é o caminho. Porque somente Ele, como homem e como Deus, adentrou nos céus. Buda não pode entrar nos céus. A Aparecida, querido, não pode entrar nos céus. Maomé não pode entrar nos céus. Mas Jesus ordena que se abram os portais eternos. Resta saber se você vai atrás dele ou se você vai viver a sua vida. Você vai atrás dele ou vai viver a sua vida? Ah, querido, eu quero parar nas minhas demandas, irmãos. Eu não sei o que ele quer de você, meu irmão, mas eu tenho certeza que ele quer que você reconheça o sacrifício dele, porque você é tão egoísta. Ele é a sua única oportunidade. Mas ele mesmo diz: anda pelo caminho que satisfaz o teu coração. Anda assim, vai lá, anda, quebra a tua cara. Mas saiba que tudo isso Deus trará juízo. Que sirva de alerta para a tua vida hoje, eu não sei, querido. Eu não sei porque Deus me manda falar isso, mas que sirva de alerta para a tua vida hoje. Que Deus tem colocado diante de ti caminho de vida e caminho de morte. Eu quero dizer, Ele escolhe o caminho da vida, porque Cristo disse: escolhe o caminho da vida. Oremos ao Senhor. Deus maravilhoso, nos faltam palavras para descrever esse momento, Pai. Me falta aqui palavra para te agradecer, Deus. O que o Senhor fez por mim, ninguém faz, Deus.
mas direi: Tu és o meu Senhor. Tu és o Deus da minha vida. Somente o Senhor é, Pai. Somente o Senhor é o lugar mais alto, Pai. Tu é mais importante do que tudo, Deus. És mais importante do que a mulher que eu amo, Pai. É mais importante que a minha filha, que eu entregaria a minha vida por ela. E muitas vezes, Deus, eu estou tão longe, tão distante desse caminho marcado pelo teu sangue. Mas hoje, Senhor, hoje eu quero te agradecer por esse sacrifício, escândalo entre os judeus, mas que para aquele que nele crê, é poder de Deus para salvação, é poder de Deus para salvar. Que o Senhor salve as vidas aqui, Pai, até aquelas que não dão a mínima para o Senhor. Que o Senhor salve aqui, Pai. Que o Senhor converta os corações, Pai. E aqueles que se entregam, que o Senhor use as suas bocas para que o teu nome seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado. Porque aquele que está limpo vai se limpar ainda mais. Mas nós queremos, Senhor, que aquele que esteja sujo, que o Senhor venha com as águas que saram, as águas que limpam. Oh Deus, com a tua palavra limpa, Deus, resgata esse coração nessa noite, Deus. Porque a tua palavra diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Esses aqui, Deus. Você pode dizer isso aqui, Deus. Você pode orar a Ele, você pode dizer algo para Ele, algo que representa isso que Ele tem feito pela tua vida. Você pode dizer alguma palavra de amor a Ele. Oh, a tua alma está tão seca. Oh, a tua alma está tão seca, como terra que não se pode habitar. O Espírito Santo quer fazer morada, mas não há lugar aí na tua vida para Ele. Prepara a morada para Ele. Prepara a morada para o Espírito Santo. Clama a Ele: Espírito Santo, vem nessa terra seca, agita o meu coração, agita a minha vida, Deus. Porque não há mais nada importante para o Senhor e jamais haverá. Eis-nos aqui, Deus. Que essa palavra esteja gravada, marcada, Senhor, nos nossos corações, Pai. Para que nós lembremos que ainda há uma cruz, ainda há centralidade na tua palavra, ainda há um momento, o ápice do teu evangelho, ainda há uma cruz. E nós olharemos a ela todos os dias de nossas vidas e nos lembraremos que por tua graça, pela tua misericórdia, pela tua justiça, pelo teu amor, pela tua glória, o Senhor tem nos tirado do império das trevas. E aqueles que estão em Cristo sabem disso. Se você não sabe, meu irmão, eu quero te dizer: você ainda não está em Cristo. Porque Ele tem que testificar, Ele tem que colocar o selo. A palavra diz que Ele nos selou com o penhor do seu Espírito, com a garantia. O selo, a garantia. Deus quer te selar, irmão. E Ele te chama hoje para o arrependimento. Ele te chama hoje para dizer: olha, o que você está fazendo não é direito.
queridos, que